Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, um grande abraço a todos e a todas que sempre sintonizam conosco, que sempre assistem-nos, e eu mando um abraço carinhoso a todos vocês. Ainda focando aquela questão da festa de Corpus Christi, que para nós cristãos católicos, a comunhão, a Eucaristia é o corpo e o sangue de Jesus Cristo. É Jesus Cristo diante de nós. Por sinal, quando o ministro extraordinário da comunhão eucarística levanta diante de nós a hóstia consagrada e diz, o corpo de Cristo, e quando nós respondemos aquele amém, este amém é uma profissão de fé. É uma profissão de fé porque neste amém estamos dizendo, eu reconheço que estou diante de Jesus Cristo. Eu reconheço que Jesus, neste pedaço de pão, está presente em corpo, sangue, alma e divindade. Então, a comunhão é algo extraordinariamente séria, é algo muito fino, porque a Eucaristia é a vida da igreja. A igreja vive da Eucaristia. Eu mostrei para vocês no programa passado Mateus, Marcos e Lucas, os sinóticos, né? E também em 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 seguinte, que São Paulo, eles escreveram literalmente a instituição da Eucaristia. Quando na quinta-feira santa, Jesus disse, com muita clareza, os sinóticos estão falando isso e São Paulo falou isso com muita propriedade. Isto é o meu corpo. Ele pegou o pão, disse, isto é o meu corpo. Ele pegou o cálice com vinho e disse, isto é o meu sangue. É uma clareza da doutrina eucarística, a fundamentação bíblica do que é a Eucaristia, mas é uma clareza tão grande, para mim particularmente, eu chego a pensar que é uma das mensagens mais claras que temos dentro da Bíblia, dentro do Evangelho, o ensinamento, a doutrina da Eucaristia, literalmente fundamentada na palavra de Deus. Se eu digo que sou um evangélico, que eu ando pela palavra, desconsiderar a realidade, a clareza, a autenticidade dessas palavras, eu creio que é ignorar tudo mais que a palavra de Deus possa ensinar para todos nós. Porque é uma clareza e é uma palavra literal. Bem, lemos Mateus, Marcos, Lucas e 1 Coríntios, São Paulo. Como falei para vocês, São Paulo foi o primeiro que escreveu sobre a Eucaristia. O primeiro escrito sobre a instituição da Eucaristia não foi escrito por Marcos, por Lucas, por Mateus. Foi São Paulo, um convertido, que escreveu. E depois essa mensagem foi consignada nos evangelhos sinóticos. Mas missionário não são 4 os evangelistas? É verdade. Porém, São João, ele não repete o que os sinóticos, até porque ele está fora do bloco dos evangelhos sinóticos, ele não repete a instituição da Eucaristia da Quinta-feira Santa, ele não repete o que São Paulo escreveu, né? Que tudo indica que o que São Paulo escreveu foi a base para os sinóticos. Mas em João no capítulo 6, nós temos este apóstolo de Jesus falando sobre a Eucaristia.
Interessa-nos muito neste capítulo 6 de São João, que João ele faz questão de dizer, de mostrar com clareza, que Jesus falou de um pão, que não era um pão qualquer. E ele afirma, Jesus afirma, algumas vezes, que aquele pão era ele, era a carne dele. Vamos à palavra de Deus. São João capítulo 6. Você pode ler aí do versículo 22 seguintes, mas vamos ler apenas estes do 32 em diante. Vai até o 59 este discurso de Jesus sobre o pão da vida. Veja aqui qual é o enfoque que o evangelista São João vai dar. Ele não fala como falou da instituição da Eucaristia, Mateus, Marcos, Lucas e São Paulo. Mas ele fala algo espetacular. Versículo 32 do capítulo 6. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo, que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu vem a mim. Não que alguém visse o Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Preste atenção. Versículo 48. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu de Jesus, para que o que dele comer não morra. Outra vez, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos.
Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Outra hora a gente volta com esta palavra. Mas antes pegue a sua Bíblia e leia. Você vai ver que o discurso do pão da vida, que João faz questão de falar, olha como é que João aborda a questão de Jesus Cristo ser o pão da vida. Diferente dos outros que deram enfoque para a instituição da Eucaristia, da ceia eucarística. Então pegue a sua Bíblia e leia esse texto, porque a gente vai voltar falando um pouco desta palavra tão singular, tão clara, que não deixa dúvida, e para nós cristãos católicos, depois que o padre, o sacerdote consagra a espécie do pão e do vinho, acontece a transubstanciação. A igreja vive da Eucaristia, a igreja vive de Jesus. A fé da igreja não é mariológica. A fé da igreja não é mariana. A fé da igreja é cristológica, é cristocêntrica. Jesus é o centro, Jesus é o alimento da igreja. A igreja católica não mudou a palavra de Deus. Atos capítulo 4, versículo 12. Em cima nos céus, embaixo na terra, não existe outro nome dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos, afora o nome de Jesus Cristo. Esta é a mensagem que há 2000 anos a Igreja Católica prega. Ela não só prega que a salvação está em Jesus, Ele é o centro da nossa vida espiritual, da nossa salvação, como também dele nos alimentamos, porque Ele é pão vivo descido do céu, e a Eucaristia para nós tem uma importância capital dentro da Igreja Católica. Então nós não podemos permitir que ela seja banalizada, que ela seja vulgarizada, que ela seja desprestigiada, despersonalizada. É exatamente porque a palavra de Deus é tão clara a respeito de Jesus, o pão da vida, o pão vivo descido do céu, e quem dele se alimenta vive eternamente, que nós temos a festa de Corpus Christi, que foi instituída, na verdade, pelo Papa Urbano IV, lá no século XIII, em 1264. Porém, é uma festa que vem da Bíblia, que vem da palavra de Deus. Se tem uma doutrina católica que literalmente está dentro da palavra de Deus, é a doutrina eucarística, é esta festa de Corpus Christi, que demorou muito para ser instituída. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que pela intercessão da Sagrada Família, desça sobre todos nós hoje sempre a bênção desse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.